é um spin-off derivado de um jogo gacha do mesmo nome, de Madoka Mágica. Apesar de ser um spin-off, existe no mínimo, uma certa dependência e expectativa de você conhecer a franquia previamente, não sendo nem um pouco convidativo a pessoas novas. Existem muitos spin-offs de Madoka Mágica, mas Magia Record, ou abreviado de Magireco, ou Magireco, como eu gosto de chamar, pois é mais engraçado, é o primeiro desses spin-offs a receber uma adaptação em anime, provavelmente por ser o spin-off mais popular e lucrável. Entretanto, não necessariamente é o que mais faz sentido, sendo uma adaptação de um jogo gacha. A primeira temporada, que foi exibida em 2020, foi extremamente confusa, os personagens novos tinham muito pouco desenvolvimento, com sentimentos sendo largados de lado depois de 2 episódios após sua introdução. A série de mistérios não teve um grande progresso em suas resoluções, resultando no final cliffhanger do episódio 13. E o pior defeito de todos, pelo menos há uma visão superficial, é que o poder da amizade irá salvar tudo. Não que isso seja necessariamente verdade. Com o lançamento da segunda temporada este ano, um progresso significativo foi alcançado, muito mais que os 13 episódios anteriores alcançaram. E eu posso finalmente dizer que eu estou investido nessa história, tanto que após o episódio 5 eu decidi reassistir todos os episódios lançados até então. Parte por interesse e parte porque a primeira temporada foi tão esquecível que eu não estava entendendo nada do que estava acontecendo. O negócio é que, por mais que eu finalmente esteja cativado pela história, isso não significa que ela é necessariamente boa. Ela continua com muitas falhas. Magia Record conta a história de Iroha, uma garota mágica que não se lembra do desejo que fez ao se tornar uma, até encontrar um Kyubey pequeno, que ao tocar nele a faz lembrar que ela tinha uma irmã, na qual ela usou o seu desejo para salvá-la de uma doença, que por algum motivo apenas Iroha tem lembranças dela existir. Iroha, em busca de encontrar a sua irmã, decide ir a Kamihara, onde há boatos acontecendo de que garotas mágicas podem ser salvas. A partir daí, descobrimos que há vários rumores que servem para alimentar os Uasas, criaturas parecidas com bruxas. Esses Uasas são protegidos por outras garotas mágicas que estão num culto chamado Magios, que é o grupo responsável pelos rumores de garotas mágicas podendo ser salvas. Há um monte de mudança de regras, ou melhor dizendo, expansão de universo que grita jogo gacha. Fatos como a existência dos Uasas serem desgrudados de bruxas e surgindo em locais específicos da cidade, como se fossem uma série de raid infinitas. A Iroha vem de outra cidade de fora como se fosse protagonista de RPG, e até mesmo existe um hub de garotas mágicas. A mídia original de Magia Record obriga a diversas mudanças de regras, mas o mais notável por ser a adaptação de um jogo gacha é o elenco muito maior. Em Magia Record, no segundo episódio, já conhecemos 6 personagens diferentes, e apenas 2 fazendo parte do elenco de protagonistas. Somente no episódio 9 que o grupo supostamente inteiro de protagonistas é formado, e esse grupo já se quebra em nem 2 episódios. Tem 2 episódios gastos para a amizade da Rena e da Kaede, que é um tema recorrente, e não tem nenhum pra Tsuruno, que é uma das principais. Não estou dizendo que zilhões de personagens significa que algo vai ser ruim, e nem que o elenco tem que ficar restrito a 5 personagens. Estou comparando o quão bagunçado essa implementação foi, quando apenas a Iroha e a Yachiyo são realmente interessantes e importantes. Claro que após assistir 2 vezes eu sei quem são todas elas e as motivações. Só que na primeira vez que eu assisti, eu não consegui decorar o nome nem da Iroha e da Yachiyo. Algumas eu juro que nem me lembrava da existência, como a Kuroe. Quando chegou a segunda temporada e ela ganhou relevância, eu fiquei realmente confuso quando de repente a Iroha estava super de boas cooperando com uma das asas de Magios. Não há motivos de eu me lembrar da amiga que sumiu depois do segundo episódio. De qualquer jeito, esse grupo das Magios são quem estão realmente passando os rumores de salvar garotas mágicas. E para concretizar isso, elas criaram um sistema de doppels, que quando uma garota mágica está com a Soul Gem escura, em vez de virar uma bruxa, ela ativa o seu doppel. Após sair dessa transformação, purifica completamente a Soul Gem. Foi um erro enorme não ter explicado como funciona o sistema de doppels na primeira temporada e nos deixar esperando mais de 1 ano por uma explicação. Fica subentendido a maior parte desse sistema, mas não é explicado pela líder das Magios que criou isso, o que deixa o objetivo desse grupo vago. Doppels também não têm nenhum efeito colateral imediato, apenas após serem abusados de forma indeterminada, o que torna a margem de vezes em que as doppels podem ser usadas sem repercussão
muito ampla, talvez isso funcione um pouco melhor no jogo gacha, onde existe uma barrinha sempre visível, mas no anime precisa de um número fixo, pois caso contrário parece arbitrário quando os efeitos colaterais acontecem, algo que poderia ser facilmente consertado se tivesse um número fixo determinado. E como exatamente a criação de rumores ajuda as Magios? Porque as Doppels são consideradas algo ruim ou perigoso quando a protagonista consegue derrotar sozinha um Uasa que normalmente precisaria de múltiplas pessoas para derrotar. Tudo isso fica inexplicado. Na verdade, a Yashio só diz no episódio 13 para Iroha não abusar do seu Doppel. A primeira temporada tem alguns pontos positivos menores, como character design, música e animação boa, desde que não peguem os personagens feitos de papel e deslizem num background. E também alguns episódios são interessantes conceitualmente, como o da Sana que quer ficar sozinha e para isso ela abusa das condições de um Uasa. De fato, a apresentação de conceitos é horrível e confusa, e a resolução de conflitos é insatisfatória e rápida demais. Mas Magiheko tem uma história que é muito mais intrigante a partir do momento em que você começa a se importar com o que está acontecendo. Que é o motivo de eu ter começado a me interessar nessa história a partir da segunda temporada. Os primeiros episódios da segunda temporada pegam muita coisa ambígua e esclarecem, de forma em que o plot volta a ficar interessante. Por começar por provavelmente a única coisa que foi consistentemente bem trabalhada desde o começo, que é a Yachio. A Yachio, que é uma das garotas mágicas mais poderosas e também uma das que conhece a maioria dos segredos de Kamihara. Yachio se mantém reclusa de outras pessoas devido a aparentemente o seu desejo fazer com que qualquer pessoa próxima a ela eventualmente morra. Conforme vai passando o tempo, ela vai se abrindo, só que após descobrir que a melhor amiga que havia se separado há anos, a Mifuyu, faz parte das Magios, e a Chiu volta a ficar abalada. A Mifuyu claramente fica submetida na presença da Yachiu, sendo incapaz de seguir o caminho que a Yachiu segue por se considerar fraca. Um dos melhores momentos de várias que demonstram a distância da Yachiu com as outras é quando a Mifuyu vai visitar a pensão delas para falar com a Iroha, a fim de convidar para uma palestra e começa a provocar o fato da Yachiu ter feito novas amigas e que eventualmente elas vão morrer. No dia seguinte, a Yachiu nem tenta impedir elas de irem à palestra. Um tema em praticamente todas as garotas é que todas têm um desejo envolvendo algum aspecto sobre solidão, desde a reclusão até perder a família. A Yachiu tem o mais interessante trauma por ser um ciclo inescapável, enquanto as outras fizeram um desejo para escapar da solidão, a Yachiu faz um desejo envolvendo se tornar solitária. E até por isso que a punição dela de não conseguir se manter perto das outras pessoas é a punição tematicamente mais encaixada, pois dessa forma ela é a única das garotas que tem um destino diferente. É bem parecido com o desejo da Mami na série original, exceto que o desejo da Yachiu é bem mais mesquinho, mas não é apenas o meu fanboyismo pela Yachiu que me faz reconsiderar Magiheko. A principal característica que Magiheko aborda é a questão da entidade antagonista não ser necessariamente do mal, ou pelo menos na qual o objetivo não necessariamente seja algo ruim. É até por isso que o cliffhanger da primeira temporada chama atenção. Os métodos das Magios ficam parecendo lavagem cerebral, o que não é totalmente verdade. Eu vou dizer que o episódio 12 faz um bom trabalho de ser um bom episódio de plot twists, assim como é bem convincente na maneira que as Magios recrutam quase todo o elenco principal. Eu gosto da ideia de que é tanta informação sobre o ponto de vista do inimigo que fica atrativo para os personagens seguirem esse ponto de vista. O que provoca a Iroha ir se infiltrando pela base da Magios e começar a avançar o plot através da conversa. A maioria das histórias fariam com que as ex-companheiras da Iroha já partissem para briga quando não há necessidade nem motivação para isso. As Magios mantêm algum tipo de preocupação com as ex-companheiras. A maioria delas segue as Magios pelo objetivo final e
pelos métodos serem os que até então têm a maior chance de sucesso. Não é simplesmente uma lavagem cerebral do vilão final. Nunca foi. Isso vem desde a primeira aparição da Mifuyu mostrando insegurança na frente da Yachiu. De repente o foco vira a conversa em vez de lutas irrelevantes com assás artificiais sem personalidades. É uma melhora enorme no pacing. E apesar de muita coisa da primeira temporada ser bem satisfatória na maneira em que foi apresentada, aqui elas começam a ter algum sentido e propósito. Por exemplo, se tirassem o elenco enorme de personagens, os twists futuros não iam ter o mesmo impacto. O triste é que, da maneira que eles fizeram, você questiona num primeiro momento a inclusão da maioria desses elementos. Os fundamentos foram melhorados significativamente, de fato, mas o maior problema aparece novamente, que é o pacing. O ponto onde tudo volta pro ralo é o episódio 6, que tem conteúdo para 13 episódios diferentes. A segunda temporada de Majin Heko sequer tem um cur completo, bizarramente tendo apenas 8 episódios. E mesmo excluindo o aleatório recap que aconteceu no meio do episódio 7 e 8, o pacing não se mantém constante. Ele progride de uma forma muito insatisfatória. E que com tantas freadas bruscas, parece querer te punir toda vez que você começa a se envolver. Eu fiquei tão frustrado com a resolução da Mifuyu, depois de um monte de cenas investidas em mostrar a Mifuyu não tendo coragem de seguir a Yachiu. De repente, o que faz a Mifuyu mudar de opinião é uma conversa de 2 minutos com a Felicia e a Sana. Realisticamente, elas não fizeram nada, e sim, foi apenas a Mifuyu ficando triste com a líder das Magios, enquanto as duas apareceram no momento adequado. Dentro de uma amizade que estava sendo desenvolvida desde o começo, por que tão abruptamente acabaram com isso? E o mais importante, por que a resolução disso não envolve a Yachiu? De repente tudo volta a ficar confuso de novo. As garotas do primeiro Madoka Mágica aparecem para um fanservice, pelo menos a Sayaka, Sakura e Mami tiveram alguma influência no que aconteceu até então, mas a Madoka e a Homura chegaram de paraquedas por nenhum motivo, o que basicamente resume no final da segunda temporada, um fanservice com lutas que parece que não acabam nunca e não vão a lugar nenhum, pois se tratam de minions do vilão final. Eu nunca esperei Majin Record ser perfeito, pelo menos na teoria sempre pareceu impossível. Por mais que games não sejam a melhor mídia para contar histórias, já que o foco é interatividade, essa estrutura meio JRPG só é possível contar em um game. Convertendo para um anime, muita coisa se perde. Acontecimentos tendo que ser reestruturados e diálogos com personagens menores tendo que ser eliminados. O meu ponto não é que os cortes não deveriam acontecer. Pelo contrário, deveria ter sido perdida muito mais coisas durante essa adaptação. Tantas coisas no anime de Magia Record não fazem sentido por serem transcrições diretas do jogo e que permanecem lá mesmo não tendo necessidade depois da adaptação. Plot points inteiros perdem o impacto e há um foco enorme em fanservice. É muito decepcionante, pois por um momento eu pensei que esse problema ia acabar, mas aparentemente não. Vamos ter que esperar pela terceira temporada e pelos DVDs.